pessoal, esse é mais um episódio do Café com Emergência e meu nome é Fernando Sinquete, eu sou R3 de Medicina de Emergência lá do Santa Marcelina e ao meu lado aqui, Bom, sou Rômulo Torquato, médico emergencista do Santa Marcelina e tocando esse projeto aí junto com o Fernando. E hoje a gente tem maravilha, um convidado, né, Fernando? temos um convidado mais que especial hoje, mas antes de falar dele, Rômulo, fala um negócio pra mim, você tá tomando o que aí hoje? Cara, tô com um cafezinho aqui, Fernando. Um blend da Unique Cafés, um blend de 87,5 pontos, torra clara, que hoje eu fiz na Aeropress, cara. Ainda não tinha usado a Aeropress aí para fazer um café nos nossos podcasts. Minha Aeropress estava viajando pra França com a minha noiva e voltou. Tava morrendo de saudade aqui de um cafezinho na Aeropress. Foi longe, hein? Foi longe, cara, foi longe. Pô, tá sensacional esse cafezinho aqui. E você, o que tá saindo aí hoje? Hoje eu fiz aquele clássico no V60, aquele cafezinho de Curitiba, que eu trouxe lá de Curitiba, que eu tomei no primeiro episódio, fiz hoje ele de novo. E nada de diferente do habitual. Tô na saga aí pra, nesse final do ano, comprar uma Aeropress também, pra fazer um café diferente. Boa. Então apresenta aí o Thiago pra gente, Fernando. Cara, quem tá com a gente aqui hoje é o Thiago Pelarim. Ele é enfermeiro formado pela Escola de Enfermagem da USP. Ele foi pesquisador bolsista na FAPESP, na área de enfermagem forense. Ó, interessante, vamos saber o que é isso hoje. E reconhecimento de vítimas de violência não declaradas. Foi presidente da Liga de Enfermagem e Emergência da USP e membro fundador da Liga de Enfermagem Forense da USP. Atualmente, Rômulo, ele é R2 do Programa de Residência Multiprofissional de Urgência e Emergência na Casa de Saúde Santa Marcelina. E como diferenciais, ele possui capacitação em classificação de risco, sutura simples, uso de máscara laríngea, desfibrilação, suporte básico de vida e inserção e manutenção de catéter intraarterial e catéter venoso de inserção periférica. Caramba! Boa. E aí, Cara, Opa, Thiago? tudo bom? Tudo o Tudo bom? certo? Muito obrigado por me chamarem, muito feliz. que isso, É um bom, prazer enorme. bom te ter aqui, Cara, cara. pra O quem não sabe primeiro. aí, ele é o nosso primeiro convidado e a gente está fazendo questão de trazer aqui para o nosso podcast não só a visão médica, mas a gente quer trazer essa experiência multi. Então vai ser bem bacana a gente ter a visão não só da enfermagem sobre o ambiente de emergência e também da residência multiprofissional, que eu acho que talvez muita gente não saiba como funciona e vai ser bacana a gente conversar. Mas só para a gente colocar um pouquinho assim, eu lá na residência do Santa Marcelina atuei muitas vezes, agora a gente já não está mais rodando junto, mas a gente rodou várias vezes lá na sala de emergência do Santa Marcelina. Então é de lá que a gente se conheceu. E Thiago, conta um pouquinho pra gente um negócio. Cara, da onde que veio a vontade de fazer enfermagem? Tem alguém na família? Da onde que você pensou? Sempre quis fazer isso? Conta pra gente. Então, não tenho ninguém na família. Eu sou o primeiro da família aí para a área da saúde. Então, tipo, eu tava no ensino médio para me formar, época de Enem, o que a gente faz, o que a gente faz. E eu realmente tava assim muito sem o que fazer. Eu sabia que eu queria para a área da saúde, porque eu gostava muito da área de biológicas, química, e eu fui vendo. E conversando realmente, sabe aquelas feiras que tem de profissão. Aí eu conheci pessoas que faziam enfermagem tipo de feira. Conheci a escola de enfermagem da USP e falei, então vai ser isso que eu vou fazer. Porque eu gostei da ideia do que era a enfermagem que me foi apresentada. Do profissional que cuida do paciente num geral, e não só da questão do diagnóstico médico, ou só da questão da fisioterapia. Tipo, gostei da ideia de ser, tipo, a pessoa central no cuidado. A pessoa que se importa com a nutrição, com a fisioterapia, com a medicação. A pessoa central do cuidado, o administrador geral. E quando eu falar sobre a questão da pesquisa, de tudo que eu podia ir, eu achei uma área muito diversa. E aí eu tentei, fui direto do ensino médio, e aí direto à faculdade, gostei mais ainda, me apaixonei mais ainda, gostei muito da área de emergência durante a faculdade. E foi quando eu fui vendo realmente qual era o perfil do profissional enfermeiro, e eu falei, não, realmente é isso que eu quero. E Lá, tamo aí. lá na sua faculdade, né? Aonde que você teve contato
com a emergência, assim, na parte da enfermagem? Qual que era a visão que você tinha? O que que você foi pensando nessa época? Então, o que eu conhecia de emergência era só o que a gente tinha, tipo, de televisão. Então, eu não via muito o enfermeiro na emergência na televisão. Porque geralmente é mais profissional médico que tá realmente na TV. E aí, quando eu tava na faculdade, já pro terceiro, quarto ano, quando a gente começa a ir pros estágios, eu participei da Liga de Enfermagem e Emergência, comecei a fazer o estágio optativo na emergência do pronto-socorro do HU, que é o Hospital Universitário lá da USP. Que é um hospital secundário, não é um hospital com uma demanda, assim, gigante. É um hospital, tipo assim, um pouquinho mais tranquilo, se diga. Também fica cheio, claro, que tem uma demanda, assim, razoável, mas é um hospital secundário. Então não vai todo tipo de caso pra lá. E lá tem profissionais de enfermeiros muito bons. Profissionais de enfermeiros, assim, também são da área da pesquisa, profissionais que têm mestrado, doutorado, profissionais que fizeram residência. E eles tinham uma paixão pela profissão e eles tinham uma autonomia que eles conquistavam pela quantidade de ciência que eles sabiam e questão técnica, que eu fui vendo o que o enfermeiro fazia. Porque eu realmente não sabia, achava que era simplesmente só pegar o acesso, administrar e é isso. E eu via que eles discutiam um caso, eles entendiam o caminho que estava se seguindo, eles liam o eletrocardiograma na triagem para ver se o paciente tinha que correr logo para emergência ou não. E a forma como aquilo funcionava, que eu realmente enxerguei o enfermeiro como um maestro ali. Então, tipo, ele entendia qual paciente tinha que ficar na sala vermelha, quando é que ele tinha que sair, quando ele tinha que sair, onde ele tinha que ficar para que ele ficasse mais visto ou não, e tipo, ele organizava. Esse técnico de enfermagem é melhor ficar com esse tipo de paciente. Esse técnico é melhor ficar com esse paciente. Olha, eu tenho 3.000 demandas, qual que é a priorização? E quando eu fui vendo esse olhar de conseguir organizar aquele ambiente que antes de entrar era caótico, mas quando eu entrei eu vi que não era caótico, estava organizado. Mas para quando a gente não entende a emergência, parece realmente um ambiente de total bagunça, mas não é. Quando a gente percebe que cada pessoa está ali porque tem que estar ali. Os papéis estão ali, mas os papéis estão numa ordem. Então foi isso que foi me criando esse amor, sabe? Tipo, ver que tinha outros profissionais e o ambiente. Realmente, assim, eu acho que o culpado maior foi o ambiente, que eu amo muito aquele hospital e eu amo muito como o pronto-socorro de lá funciona, sabe? É uma sala vermelha, que é sala vermelha. O paciente estabiliza, ele sai. Uhum. Lógico que assim, não tem sempre leito disponível. Mas ele sai da sala vermelha. A sala vermelha fica sempre disponível só para estabilização e sair. E aí, isso que me criou. Tipo, falei, realmente eu quero estar nesse ambiente. Que bacana, cara. É legal a gente ouvir falar dessa forma, né, Rômulo? Porque muitas vezes eu acho que para quem não tem conhecimento da área da saúde, né, às vezes escuta a gente aí, acha que o enfermeiro tá ali muitas vezes só para funcionar, pegar o acesso, sinais vitais, né, e não entende tudo que tem por trás, né? Toda essa parte que nem você falou. Ela é uma maestra ali que vai coordenar tudo que acontece com o paciente dentro do pronto-socorro. E, cara, da onde surgiu a partir de então você querer fazer a residência multiprofissional? Então, o que que rola? Para enfermagem, a gente tem a opção de se especializar fazendo uma pós, que é o muito mais comum, que existem pós muito boas, com bastante prática, com bastante teoria, ou fazer a residência. E a residência ela é pouco divulgada para enfermagem. E o diferencial maior é a parte prática. Então, na residência, a gente vai ficar 60 horas semanais no hospital, com 12 horas semanais de teoria e 48 horas de prática. E numa pós, eu, na maioria dos casos, tenho que pagar após a especialização e trabalhar para conseguir pagar essa especialização, que também não é tão barato. E aí eu estava saindo da faculdade. E na USP a gente tem muito essa cultura de ir fazer a residência, porque eles entendem como a residência é um perfil de formação melhor. Porque você está mais inserido no mercado, sabe? Você está com a mão na massa, literalmente. E aí eu falei, tá, se eu for me especializar, se eu for querer ter a visão que esses enfermeiros que eu vi, a prática que eles tinham, eu vou ter que fazer uma residência. E aí meti bala, me inscrevi. Em São Paulo, hoje a gente só tem, acho que praticamente 3 programas de residência de enfermagem em emergência, que é o Sírio, a Secretaria da Saúde e o Santa Marcelina, que é onde eu faço hoje. E aí me inscrevi, passei no Santa, conheci o pronto-socorro de nível quaternário, que é, assim, uma demanda gigante, muita coisa para se fazer, pega muita mão. E aí confirmei o que eu queria, que realmente era pegar a mão e conhecer o mundo assim de cabeça, não só dentro da sala de aula, com uma outra aula prática no laboratório, que é o que a pós me ofereceria. E aí foi assim que chegamos aqui. O Thiago, e o que, que você percebe assim, cara, dentro da faculdade de enfermagem, da preparação do enfermeiro para sair atuando na emergência, agora já estando no R2 aí da residência? Porque isso aí é a visão do Fernando e de quem assiste a gente, mas eu acho que a faculdade de medicina, por exemplo, hoje tem preparado a gente, de certa forma, muito mal, assim, a gente sai raso no conhecimento, sabe? As principais faculdades tem uma noção ali dos principais diagnósticos, mas a maioria do pessoal que se forma ainda sai bastante inseguro. Eu tinha medo e eu acho que isso era
justificável, porque depois da residência eu percebi o tanto de coisa que eu não sabia, né? Mas eu acho que a medicina a gente está saindo mal formado para conduzir uma emergência, né? E a enfermagem, cara, como que é a sua visão em relação a isso? Então, na enfermagem, a gente tem a sensação de que tá tudo bem, porque na grande maioria das faculdades a gente aprende a questão do ACLS, não o ACLS em si, mas como lidar com uma parada. A gente aprende quais são as drogas, aprende, mas não tem a mão de chegar e coordenar esse ambiente, sabe? Aham. Então, assim, a gente sai com falsa sensação de que tá tudo bem. Porque a gente sabe que tem que fazer adrenalina, a gente sabe que tem que checar ritmo, a gente sabe que tem que fazer toda a monitorização, mas não tem essa disponibilidade de estar no ambiente. E acho que é até quase que muito difícil que todas as faculdades consigam oferecer essa vivência para todos os alunos. E nem todos os alunos têm essa vontade. E para enfermagem também, muita gente se forma e o que a gente tem pra gente, tipo, de mercado de trabalho é não sei o que fazer, vou fazer uma pós em emergência que eu consigo trabalhar em qualquer lugar. Porque pro Uhum. mercado de enfermagem, se você é enfermeiro emergencista, com a pós, com a especialização, você pode trabalhar na UTI, você pode trabalhar num pronto-socorro, você pode trabalhar numa UBS, porque, tipo, é muito. Eles consideram como se fosse uma base, sabe? E nem sempre essa pós também vai te dar essa base verdadeira, vai te ensinar. Sim. Por isso que eu te falei, como é que eu manejo uma cetoacidose diabética enquanto enfermeiro? Como é que eu manejo uma sepsis enquanto enfermeiro? Mas realmente não dá essa vivência à faculdade. Ela dá muito superficial a questão teórica. Ela explica para que serve a adrenalina, quanto tempo tem que fazer. Ela explica como é que eu tenho que fazer o protocolo de sepsis, que é meio que internacional. Ela te dá isso daí. Mas você colocar a mão e entender o peso da responsabilidade de ter esse paciente na sua mão, ela não dá. E realmente sai mais, assim, não pronto, sabe? E eu tive esse baque muito quando entrei na residência mesmo. Porque pra mim era muito claro, paciente com sepse, tem que pegar os exames, tem que tirar um antibiótico, tem que monitorizar. Mas aí tá, o paciente não tem veia. Mas tá, o paciente tá extremamente chocado, o que eu vou fazer primeiro? Mas tá, tem outra sepse ali do lado. E aí a gente vai vendo essas coisas da questão da priorização. E realmente a faculdade não te prepara pra isso. É realmente só você estar no ambiente. Sim. E é triste, porque os pacientes precisam, sabe? A gente não pode deixar o pronto-socorro ser a porta de entrada, que é que muita gente encontra. O meu primeiro emprego eu vou fazer no pronto-socorro. Aí eu aprendo lá porque é o melhor lugar pra aprender. Mas não é tão legal pensar assim, sabe? Porque por mais que você esteja aprendendo, não na condição de residente, como primeiro emprego mesmo, sabe? Você acaba até colocando em risco, porque, tipo, são pacientes que precisam muito de você. Muito mesmo. Sim, eu achei Ah, interessante porque essa parte eu acho que é muito semelhante à medicina de emergência em si, né? Porque quando a gente para falar de especialização em emergência, para o médico, o padrão ouro vai ser sempre a residência médica, né? Não vai ter jeito, a gente sabe que tem pós-graduação e curso de especialização, mas a residência é o que vai dar essa vivência que diferencia no dia a dia ali você saber lidar com todas essas situações igual você expôs aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, cara, o que você vê de diferença entre a pós aí para vocês e a residência multiprofissional. Assim, você que já está aí no segundo ano, é, o que você viu que te diferenciou no seu dia a dia, que hoje em dia te deixa tranquilo para atuar e que talvez numa pós de pessoas que você escuta falar, que você tem contato, que não tem essa mesma vivência que você está tendo. Então, de colegas que eu tenho que fazem, que conhecidos que fazem, eles realmente falam que a questão é a prática. Você não tá numa sala de emergência com 3 paradas ocorrendo simultaneamente, você não tá numa sala de emergência tendo que organizar uma quantidade de técnicos para uma quantidade absurda de pacientes. Então, essa questão de você conseguir ter o feeling, sabe? Porque a gente cria esse. É meio que uma pulga atrás da orelha aqui, acho que o enfermeiro da emergência tem. De tá, esse paciente pra mim tá ótimo, ele tá bem. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha dele, sei que ele vai dar ruim. E eles não têm isso. Então, acredito que seja isso. Eles realmente têm muita teoria, que acaba até sentindo um pouco de falta na residência, que a gente acaba não tendo tempo de se atualizar tanto. E a gente acaba tendo essa troca também com eles, mas você colocar a mão, de conseguir pegar uma jugular com destreza, porque sempre vai ter a jugular, sempre vai ter o intraósseo, é só na prática, sabe? Então, talvez o ponto seja conseguir chegar com a clareza de que eu posso colocar a mão. Eu consigo organizar a PCR, eu consigo abrir o carrinho, eu sei onde está cada coisa no carrinho. Mesmo que, tipo, vá para outro hospital, porque o carrinho é padronizado, sabe? Carrinho de parada. Eu vou saber fazer porque eu tenho essa mão. E talvez na pós eles não tenham essa mão, porque é só realmente a teoria. A teoria ela é base, claro. Tipo, ela é meio que a base de tudo. Mas também tem que ter a mão, sabe? legal.
é um pouco do que a gente vê também na medicina, né, Fernando? Uhum. Hoje em dia a pós tem cada vez ganhado mais força dentro da medicina de emergência e a gente vê que o profissional que ele sai da pós ali, muitas vezes ele tem bastante teoria, não sei se tanto quanto deveria, eu acho que tem muita pós que peca até na teoria, na medicina, assim, a gente tem residências muito fortes na teoria, mas a prática realmente deixa a desejar. É, cara, uma coisa que me chamou a atenção aqui que você falou, é que tem pouco programa de residência para enfermagem, né? A Assim chamou medicina, Uhum. atenção. a medicina parece que a gente tem muito mais programa, o pessoal busca muito mais, né? E dentro da medicina existe uma boa diferença ali entre o cara que sai formado em pós e faz a residência, assim, a gente vê isso na prática, né? E existe, Thiago, de alguma forma assim, tem um título, existe uma sociedade da enfermagem, porque hoje na medicina a gente tem, por exemplo, na emergência a gente tem a Abramed, né? Que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e quem faz a residência sai consegue ali o RQE, né? Que diferencia o cara que faz a pós, depois ele tem que fazer uma prova de título para ter acesso ao RQE, que é o número de especialista. O enfermeiro que ele faz a residência de urgência e emergência, ele tem um número ali, ele é cadastrado de forma diferente, algo assim? Como é que funciona? Infelizmente, ainda não. E é o que está sendo discutido no nosso conselho, no Conselho Federal de Enfermagem. Porque, como é muito novo a residência na enfermagem, assim, não é tão novo, mas tem ganhado muito mais força agora. Então, a gente não tem o RQ ainda, sabe? A gente tem Uhum. as sociedades também. A gente tem um núcleo dentro do Conselho Federal de Enfermagem de emergências, de APH, mas a gente ainda não tem. Então, pro peso do diploma, o diploma da pós, que você faz ali em 6 meses ou em um ano, e o da residência, infelizmente, ainda é o mesmo. Então, só cabe ao avaliador que for me avaliar numa entrevista de emprego ou na forma que eu vou ingressar no mercado de trabalho, entender o que é a residência, que também às vezes é um desafio. Então, infelizmente, ainda não tem. O caminho que se tem é que se entenda que também, para a enfermagem, a residência seja o padrão ouro. Mas isso ainda não é oficial. Isso foi falado, teve um congresso recentemente do Conselho Federal de Enfermagem, que foi o congresso de especialidades, que é o simpósio de especialidades de enfermagem, e foi falado isso, sobre a prática avançada de enfermagem, que eles consideram a residência o padrão ouro. Mas isso ainda não virou realmente oficializado, sabe? Não saiu ainda a resolução que considere. Então ainda é muito novo pra gente. E é por isso que às vezes as pessoas acabam não fazendo. E acaba também não tendo muita demanda. Porque vou fazer pra quê? Vou ficar 2 anos pra quê numa residência de 60 horas semanais, se no final o diploma vai ser igual. Então, tipo, se você não pensar realmente na prática e no profissional diferencial que você vai sair, se a gente for pensar só no papel, não acaba saindo muito na balança, sabe? Porque a gente ainda não tem esse caminho que a medicina tem pra não deixar até que precarizar, sabe? Porque realmente você tem um médico com RQ, ele te prova que ele realmente atuou ali, ele fez a prova de título, ele te prova que ele sabe, certo? Uhum. E mas a gente não tem isso ainda, que é muito triste mesmo. Você acha que, por exemplo, eu entendi que a residência multiprofissional para vocês, ela vai te preparar ali para você atuar melhor, mas em benefício de remuneração para vocês, tem diferença? Então, tem e não tem. Depende muito. Exemplo, alguns hospitais hoje têm um caminho de carreira, uma progressão de carreira de ter um enfermeiro júnior, um enfermeiro pleno, um enfermeiro sênior. Muitos lugares consideram a residência já como um enfermeiro que não entra como júnior no primeiro emprego, tipo assim, sair da residência e entrar direto. Não entrar como júnior, porque ele já tem residência. Ele tem 2 anos de experiência. Mas alguns não têm essa maturidade ainda. Então, principalmente bons hospitais que têm maior número de indicadores de qualidade, sabe? Eles consideram o enfermeiro que fez a residência já como um pleno ou um sênior, porque ele tem a especialização e ele tem 2 anos de experiência da especialização. Outros já não. Então, infelizmente, mesmo o hospital hoje que eu atuo, ele considera a residência uma especialização como a outra que se faz pós-normal. Então, no hospital que eu atuo hoje, eu entraria como enfermeiro júnior, que acaba tendo uma remuneração bem próxima da residência e desconsidera a carreira que foi construída, sabe, dos 2 anos de experiência, da prática que você tem até no próprio hospital. Então, infelizmente, ainda varia. E, Para e a- concurso público, até considera, sabe? Você vai fazer um concurso público, considera como uma pontuação a mais para aumento do salário ou para pontuação para que se passe, sabe? Mas ainda, infelizmente, ainda é muito novo. Tá, e dessa parte da residência multiprofissional, conta um pouquinho assim,
A prova você geralmente começa em março, são quantos anos? Tem bolsa, não tem? Como é que é essa parte do equilíbrio da parte prática, da parte teórica? Conta um pouquinho assim de como é para quem está pensando em fazer uma residência multiprofissional. Beleza, pra começar, eu falo o que tem que fazer. Se você é enfermeiro, você quer ser um bom enfermeiro, faça. Porque você vai pegar muita mão, você vai conhecer o mundo com o privilégio de ser um residente, que eu considero assim um privilégio, que você tem uma visão que assim, você tá atuando como um enfermeiro, porque você é um enfermeiro formado, mas você tem um privilégio de dizer, sou o residente, estou aqui, minha prioridade é aprender. Então, vou aprender na mão. Então, como é que funciona? Basicamente, é igual a residência médica até certo ponto. A bolsa é a mesma. Então, hoje no Brasil se define-se que a bolsa de residência médica, multiprofissional de enfermeiro, físio, farma, fono, TO, Nutri, todas são R$ 4.100 e uns quebradinhos. Tira 10%, que vai para o INSS, e aí dá a bolsa em valor líquido. Alguns hospitais filantrópicos tiram mais 10%, mas às vezes eles acabam convertendo isso para o aluno. Então, às vezes converte para pagamento de aulas, para pagamento de curso tipo a CLS, para almoço e janta, tipo, tem também. Então, tem lugar que tira 20%, tem lugar que tira 10%. Aí a bolsa é a mesma. Carga horária, 60 horas semanais. E os hospitais distribuem como preferem. Então, a maioria dos lugares é 12 horas de segunda a sexta. Então, entra às 7, sai às 7. E dessas 60 horas, 12 tem que ser de estudos. Então, alguns hospitais, eles fazem um dia inteiro só de estudos, que são 12 horas, e os outros 4 dias de plantão. Então, enfermeiros pegam o plantão e ficam o dia inteiro no setor em prática. Outros, que nem atualmente na residência que eu faço, eles distribuem as horas de estudos da semana durante a manhã. Então, 3 dias durante a manhã, que dá tipo 4 horas, 5 horas, eu vou estar em estudos, que aí dá 12 horas. E outros 2 dias eu estou integralmente em plantão. Eu prefiro dessa forma que cansa menos, porque a gente tem os estudos de manhã durante a semana, e só 2 dias de plantão integral. E antes, algumas residências ainda fazem, a gente fazer 11 horas de segunda a sexta, e sobra 6 horas, que dá tipo 55, 54, pra fazer no sábado. Então, trabalhar 6 dias na semana e dá 60 horas. Então, tem muita liberdade pro hospital definir como você vai distribuir essas 60 horas. Isso é bom e é ruim. Porque também, preciso faltar tal dia. Posso repor tal dia? A gente consegue ter essa disponibilidade dentro do hospital. Mas, em tese, 60 horas semanais, 48 horas de prática e 12 de teóricas. Como é que funcionam as teóricas? Muito lugar tem as disciplinas fechadinhas. Então, na USP, por exemplo, que é uma das residências mais bem estruturadas, eles têm as disciplinas. Então, de janeiro a fevereiro, eles vão ter essa disciplina X. Vão aprender sobre isso uma vez por semana, vai chegar na faculdade, vai ter aula igualzinho uma faculdade. Na que eu faço atualmente, é um pouquinho mais diverso. A gente tem horário de estudo de manhã, que eles dão um roteiro de estudos, e no final do semestre tem uma prova referente daquilo que a gente estudou durante o semestre e algumas aulas esporádicas. E por ser uma residência multiprofissional, eu não tenho aula só com enfermeiros. Então a gente também tem aula com a nutrição, aula com a fisioterapia. E eu acho que isso enriquece muito o programa, porque você aprender a mexer no ventilador mecânico com um fisioterapeuta enriquece muito mais do que aprender com um enfermeiro que também sabe mexer. Porque o fisioterapeuta ele tem uma outra visão. Então você aprender a respeito de nutrição com um nutricionista, nutrição interal, nutrição parenteral com um nutricionista, enriquece muito mais. Porque você começa a enxergar uma outra face daquilo que você já conhece um pouquinho. E aí isso é um diferencial muito grande também. E acho que é isso, né? Você perguntou a respeito da carga horária, da bolsa. Cara, E como legal, é que entra? Tipo, legal. hoje você se inscreve. Pode falar, perdão. Não, pode ir lá, vai. Você se inscreve, então, tipo, os hospitais, principalmente hospitais e escolas, se inscreve no programa, faz uma prova, e eles pedem análise de currículo, a grande maioria pede análise de currículo, e alguns têm entrevista também. Então, a gente tem o ENARE, não sei se para medicina também tem o ENARE, ou se é o ENAMED, o equivalente, que é meio que um exame nacional de residência para o Brasil inteiro. Então, eu presto aqui em São Paulo e eu consigo jogar minha nota tipo um SISU para o Brasil inteiro. A gente tem o ENARE para enfermagem. A gente tem as provas específicas, então a FUVEST tem as provas do programa de enfermagem do HU, a VUNESP tem os do HC, e aí o Sírio-Libanês, também é um hospital-escola muito grande, também tem as provas específicas para fazer lá, e aí a gente tem que ir pagando as provas, tal qual acho que igual na medicina, e dá um valor bem grande no final do ano, e a gente vai prestando. E aí tem algumas tem currículo, aí você tem que mandar tipo, participar em ligas acadêmicas, fiz publicação acadêmica, fiz estágio extracurricular, tenho já alguma outra pós, e tudo isso é somando. E aí no final geralmente são 2, 4 vagas, a que mais tem geralmente são 8, nunca passa disso, e anualmente abre. E aí tem o mesmo esquema de R1 e R2. E é bem parecido mesmo. A única diferença que a gente tem para a residência médica é a questão da obrigatoriedade da instituição oferecer o auxílio moradia. Isso para a residência multi hoje não é obrigatório. De fora isso, são todas as mesmas obrigações, todas a mesma bolsa, a mesma carga horária e o mesmo nível de responsabilidade. De você é um profissional formado, mas você é um profissional residente. Então você pode fazer tudo que o profissional formado faria.
mas você precisa de ter alguém de referência, um preceptor para te orientar a sua conduta. Você não vai tirar a conduta só da sua cabeça, que até seria induzir a negligências, assim, certo? Então, tipo, a gente tem alguém sempre disponível pra gente. Então, tá, eu tô com dúvida se eu faço isso ou não. Aí ele vai te dar essa orientação e a gente vai evoluir. Orientação dada. E a gente vai aprendendo junto. O Thiago, cara, achei legal você falando da carga horária, que é 60 horas por semana, igual a da residência de medicina, né? Só que o que eu queria te perguntar, cara, porque a gente nas residências médicas, a maioria dos programas não respeita as 60 horas. O Santa Marcelina, por exemplo, que nós três, eu fiz residência lá, vocês são residentes ainda, né? A residência de emergência do Santa, vários dos estágios a gente consegue respeitar, alguns estágios é um pouco mais pesado, alguns estágios é um pouco mais leve. A gente flutua e eu diria que na nossa residência, né, Fernando, que é de medicina de emergência, a gente está na média ali dentro das 60, sabendo que alguns estágios mais pesados, outros mais leves, mas é uma bagunça, assim. Tem estágio que tem final de semana, tem estágio que não tem. Quando eu era R1, cara, meu estágio de PS da clínica era pesadíssimo. Chegava às 7 horas da manhã, ia embora 11h30, meia-noite, 1h. Os meninos da cirurgia geral, até hoje, com estágios assim extremamente pesados. Na enfermagem, então, pelo visto, vocês conseguem respeitar bem essa carga horária, né? Consegue, e eu acho que é porque a gente é muito menos. Então, que nem hoje, no Santo que a gente está usando como exemplo, tem 2 R1 e 2 R2 de enfermagem e emergência. Uhum. Então é tudo muito mais fechadinho, é tudo muito mais resolve entre si, sabe? Não é como se tivesse que organizar 30 residentes, que tem um R1, R2, R3, em 10 campos diferentes. E a gente tem a clareza de que, assim, o campo, a gente tá ali, a gente faz diferença, mas o campo não conta com a gente na escala. Então é muito mais claro da gente conseguir organizar isso com a nossa chefia. Claro que a gente faz muita diferença. Tipo, os enfermeiros agradecem que a gente esteja lá, a gestão agradece que a gente esteja lá, porque a gente tá dando todas as demandas que a gente tá aprendendo, então a gente vai cobrindo todas as demandas do setor. A gente dá muita diferença. Só que eles não contam com a gente, que acho que igual contam com a residência médica, certo? Então, tipo, a gente vê muitos campos que, assim, se não for o residente médico, quem estaria ali para cobrir toda a demanda? Quer dizer, a gente tem um chefe para 30 pacientes e outros 5 residentes. Pra gente não acontece tanto disso. A gente tem 2 enfermeiros, que já é o dimensionamento que eles consideram adequado para a quantidade de pacientes, e a gente entra como um bônus. Então tá tudo bem a gente não ficar até 11 horas da noite, porque vai chegar os outros enfermeiros que são seletistas, e isso não tem tanto na enfermagem, certo? Na medicina de ter os médicos seletistas, né? Geralmente são os PJ. Então acaba tendo essa clareza pra gente de vai chegar alguém pra nos cobrir. Se a gente não tiver, tá tudo bem, porque tem um enfermeiro CLT contratado da instituição. Então dá pra respeitar mais, porque a gente tem essa relação com a instituição. E a relação com a própria profissão. A enfermagem ela funciona diferente, a forma como o hospital enxerga a gente depende da gente como enfermeiro. Somos profissionais que têm a carga horária 36 horas semanais, 44 horas semanais, que é contratado, tem escala de plantão. E a gente entra como um bônus e não como uma base, sabe? E é o que também enriquece, porque tipo, eu consigo me dar o privilégio de aprender. Então, tem que atualizar o censo, tem que fazer 1001 coisas, mas eu posso priorizar de ficar na intercorrência porque eu sou residente. O enfermeiro vai ficar ali resolvendo as questões administrativas, que são do hospital, mas do próprio profissional. E a gente vai criando essa relação, sabe? E por ser pequeno, o serviço a gente consegue organizar menos de vocês, né? Que eu vejo que a grande maioria das residências de medicina, o serviço depende do residente. Se o residente não for, já era. E isso é triste, porque médico, se perde, né? Exato. O residente, ele literalmente toca o serviço, né? Alguns de forma mais exploratória, vamos dizer assim, outros menos, mas o residente é quem toca o serviço, né? Dentro dessa hierarquia aí que você falou de R1, R2 e R3. E, cara, ainda em cima desse assunto, te fazer uma outra pergunta. Como que dentro desse período de residência aí, a residência de vocês é 2 anos, né, em emergência, né? Certo, a nossa é 3. Cara, vocês trabalham por fora? Porque, assim, dentro da medicina, teoricamente, o residente ele não poderia trabalhar por fora. São 3 anos ali que é só de residência. Dedicação exclusiva. Exato. Mas a grande maioria, nossa, sei lá, eu diria que talvez 90% dos residentes, eles trabalham por fora. Muitas residências, o R1 é muito pesado, então o cara no R1 não trabalha e no R2 ele começa a dar os plantões por fora. Mas é muito comum que o residente de medicina ele dê plantão por fora. E eu acho que pra gente é um pouco mais fácil, justamente por essa questão de relação com os hospitais que você acabou de falar, porque o hospital pega muito o médico como um vínculo ali PJ,
ou às vezes até CLT, hoje em dia tem diminuído muito o CLT, mas eu consigo, como médico, fazer um vínculo lá de dar um plantão quinzenal de 12 horas, né? Então eu vou dar 2 plantões por mês ali, e eu consigo conciliar isso com a residência. Eu vejo que a enfermagem é muito mais longitudinal, né? Se não tem assim um vínculo, esse enfermeiro vai vir aqui um dia a cada 15 dias, né? Um dia a cada 2 semanas, dar um plantão noturno. Então, como que funciona isso para vocês? Então, também é dedicação exclusiva pra gente. E, em teoria, se a gente fosse PJ, não é a mesma pessoa que o CPF, a gente poderia dar esses plantões por fora. Só que pra enfermagem realmente não tem muito disso. Então, hospitais realmente não contratam enfermeiro PJ em São Paulo. Alguns outros lugares contratam, tipo, mais pra questão de interior, do enfermeiro ser PJ e quase trabalhar como CLT, sabe? Tipo, dar os plantões que você falou. Só que aqui em São Paulo não tem tanto disso. E eu até pergunto como é que vocês conseguem fazer, porque se vocês já ficam muito tempo no hospital, na residência, como é que vocês conseguem ainda dar o plantão por fora? Porque é muito exaustivo. E a relação do enfermeiro com o hospital ela é muito diferente também. Tipo, ele precisa de conhecer a equipe pra equipe respeitar ele. E ele precisa de conhecer o setor. Então, se eu sou um PJ de um hospital que eu vou uma vez só, de vez em quando, eu não tô acompanhando as mudanças dos protocolos, eu não tô acompanhando as mudanças dos profissionais. A equipe, tipo, não vai me enxergar como uma referência igual ela me enxergaria se eu estivesse lá todos os dias, com eles todos os dias, tipo, vendo a escala deles, controlando a questão de folga, controlando a questão, tipo, de conhecer você é melhor com um paciente entubado, você é melhor com um paciente não entubado. Então, pra enfermagem, isso não funciona tanto. O único caminho que a gente teria pra dar esses plantões PJ seria, tipo assim, eu conheço um médico que é cirurgião e precisa de instrumentador. Poderia instrumentar. Mas aí, quando que eu conseguiria fazer isso, sabe? Teria que ser só à noite, teria que ser só final de semana. E aí tem a questão da exaustão. Ou, tipo assim, tem um médico que ele tem uma clínica, tem um ambulatório. E aí trabalhar PJ pra ele nessa vibe, sabe? Ou, tipo, ter o próprio consultório de enfermagem. Só que também demanda muito tempo, sabe? Pra mim poder fazer curativo, fazer cuidados com sondas. Só que não dá pra conciliar pela questão da residência também, sabe? Seria muito bom, porque a bolsa que não é pouca. Pra vocês, eu acho que é pior ainda que vocês pensam assim, pô, se eu não tivesse dando a residência, estivesse num hospital qualquer, até como recém-formado, eu estaria ganhando uma bolsa tech, eu estaria ganhando um valor maior, sabe? Eu tô aqui querendo me especializar. Então, infelizmente não tem. E a gente fica nessa. Acaba logo, precisamos trabalhar depois e espero que tenha bons empregos pela residência nessa esperança, sabe? Sim. E como é que cara, os estágios que você tem durante a sua residência? Para onde você passa dentro do hospital? Fernando, sacanagem, Beleza. eu tava querendo fazer essa pergunta aí, cara. Você... Boa. Transição Então, de pensamento. o nosso programa ele vai passar agora por uma reformulação, mas atualmente o programa como é que funciona? A gente chega 4 meses de observação, que é a nossa sala verde. Então é quando a gente conhece o paciente da emergência que não está mais em uma emergência, mas ele pode vir a virar uma emergência a qualquer momento. Então é o paciente que internou, que passou pela sala vermelha ou que veio pela triagem, depende de uma atenção maior e ficou internado ali para que se observe os cuidados dele. Então ali a gente literalmente navega o paciente. Então tipo, a gente tem 60 pacientes, 40 pacientes que tem que ter uma continuidade. E ali a gente aprende, tipo assim, esse paciente precisa de uma tomografia. É a tomografia que falta pra ele ir embora. Por que essa tomografia não foi feita ainda? Esse paciente precisa de tal medicação, tem que fazer pulsoterapia. Por que não foi feita ainda? Como é que tá sendo feita? Tá sendo monitorizado? Tá sendo controlado? Então a gente começa a pegar esse fio. Então são 4 meses de sala verde. É quando a gente entende o hospital, entende o paciente depois que saiu da emergência, mais controlado, e é um ambiente pra eles conhecerem a gente começar a pegar a mão de procedimento de diário, sabe? Tipo, sondagem vesical, sondagem nasointeral, coleta de hemocultura, pegar acesso. É meio que realmente o start. Saindo dali, a gente vai pra triagem. Então, a gente fica 2 meses na classificação de risco, aprendendo a reconhecer sinais de deterioração e os principais protocolos. Então, quando que é um protocolo sepse? Quando que é um protocolo de dor torácica? Quando que é um AVC e quando que não é? E a gente fica 2 meses tendo essa visão. E qual paciente vai pro clínico e qual paciente vai pro cirurgião, que pra mim era a minha maior dificuldade. Que em muito caso pra mim era clínico, na real do cirurgião. Ou às vezes quando é que vai pra GO e quando não vai pra GO. E aí a gente pega essa visão depois de 2 meses de triagem. Depois são 6 meses de sala vermelha. E aí quando a gente realmente se forma como emergencista mesmo, que a gente começa a pegar as intercorrências gerais, as porta dentro, paciente com trauma, paciente já em choque, assim, elevadíssimo. E aí a gente vai pegando essa mão de parada, vai aprendendo a lidar com o paciente já de UTI, porque, querendo ou não, no nosso serviço, os pacientes ficam tratados na sala vermelha, que é quase como uma UTI, e começa a aprender a lidar também com a questão de dimensionamento. Então a gente tem poucos técnicos e muitos pacientes. Como que a gente vai organizar isso? Para que não fique pesado para ninguém e que fique bem organizado, dos pacientes não fiquem com muitas pendências. A gente tem que se resolver logo para o paciente sair logo e melhorar logo. Para que a gente consiga girar e liberar a sala vermelha para que a gente dê atenção para as emergências. Depois de 6 meses de sala vermelha, aí o programa muda um pouco.
ele começa a pensar mais no pós-residência. Então a gente fica mais nas outras áreas. Então eu vou passar agora 6 meses na UTI e vou começar a lidar com outro tipo de paciente. O paciente que passou pela sala vermelha, não ficou bom o bastante para ir para uma observação e precisa de cuidados intensivos. E eu começo a lidar com esse paciente agora. O paciente fica um mês no cuidado intensivo. Quando é que esse paciente precisa começar a pensar de sair da intubação e ir para uma tráquea? Quando é que eu consigo ver que esse paciente não precisa mais estar entubado, ele consegue ficar realmente bem só de forma estubada? Como é que eu consigo lidar com os dispositivos? Então, tipo assim, um paciente que depende de diálise contínua, que quem maneja é o enfermeiro. Eu aprendo a mexer agora nesse estágio. Ah, ele tá com uma PAI. Aprendo a mexer nesse estágio. Esse tipo de coisa. E por último, a gente fica 6 meses no AVC, que é cuidando das trombólises, são os pacientes que chegam para ser trombolizados e fazer trombectomia, e lidar com o paciente de AVC. Porque no AVC, na unidade de AVC, a gente tem já enfermagem os cuidados para ensinar para a família. Então, a família me traz um paciente com um déficit, e eu estou devolvendo para ela um paciente, às vezes, com tráqueo, um paciente acamado, um paciente com sonda nasointeral, e eu preciso ensinar ela a cuidar disso. Eu preciso ensinar a família como é que lida com isso. Então, a gente aprende também esse feeling. O que a gente tem pedido e lutado muito é para incluir o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro obstétrico, que a gente não tem ainda no nosso programa. Alguns programas de residência em enfermagem de emergência já rodam. Porque eu preciso ter isso, sabe? Se eu chegar com o meu diploma de enfermeira emergencista num SAMU, eles esperam que eu saiba atender uma criança. Eles esperam que eu saiba atender uma gestante. A gente acaba pegando gestantes e crianças na sala vermelha. Com raridade, mas a gente acaba pegando também. E a gente também atende também bastante na triagem, mas aí é só a triagem. A gente tria, reconhece e leva para o pronto-socorro infantil e pronto-socorro obstétrico para que se tome as condutas. Então ainda dava para ter mais em respeito disso, sabe? E aí esse é meu programa. Esporadicamente a gente tem algumas visitas. Então, eu fiquei dois dias numa UPA. E aí eu conheci a rotina de UPA, que é totalmente diferente de uma rotina de hospital. Para mim foi muito chocante não ter uma tomografia disponível, porque todos os pacientes da sala vermelha, da sala verde, a gente tem muita tomografia para fazer, porque a gente consegue ver tudo, sabe? E eu sei que a gente não tem a tomografia. Então, um paciente tem um câncer de próstata, tem algum problema uretral, precisa de uma urologia para passar toda nele, porque não tem material disponível. E na UPA a gente não tem urologia. Então, foi bom ter essa visão também de como funciona numa UPA e o que eu posso fazer ali dentro. E quando é que eu não posso fazer e ter esse reconhecimento. Tá, a gente só vai até aqui. A partir daqui é cross, a partir daqui a gente não faz mais. E a gente tem esse cuidado do pronto-socorro do quartinário, que a gente precisa de mais nada, né? Tá tudo ali. A gente tem ressonância, a gente tem tomografia. E essa não é a realidade de tudo. Então o programa agora passou por essa mudança de a gente ter essas visitas pra gente conhecer fora. Conhecer outra realidade, outro nível de cuidado, outro nível de suporte. E aí agora estamos tentando incluir o PSI e o PSO também, e talvez um APH mais pra frente, pra gente também sair preparado pra isso. Eu ia perguntar sobre o APH, porque, querendo ou não, uma das atuações do enfermeiro emergencista é o APH e, pelo que eu ouvi você falando, não tinha nenhum estágio de APH, né? Não, a gente acompanha alguns cuidados de APH que são só transferência de pacientes, principalmente pacientes graves. Então, o paciente da UTI vai fazer um transplante fora. A gente acompanha o paciente, usa de droga vasoativa, vai para fora. Ou então alguma transferência muito específica. Nós estamos sem máquina de CPRE, preciso levar o paciente para o HC fazer CPRE. Só isso. Então, e é muito rico, porque o enfermeiro no SAMU, o enfermeiro no APH, ele faz muita coisa. É muito bonito o trabalho do enfermeiro no APH, que a gente tem muita coisa disponível, sabe? O CIV hoje, que não se chama mais CIV, né? O suporte básico de vida com o enfermeiro faz muita coisa. Ele pode passar máscara laríngea se o paciente precisar de uma via aérea. Ele pode desfibrilar com o desfibrilador externo, com o desfibrilador manual, não só com DEA. Ele pode fazer muita coisa. E muda muito a vida do paciente, sabe? E a gente precisa ter essa prática também. Então a gente acaba adaptando. Então, se eu for querer aprender a passar máscara laríngea no hospital, na residência que eu faço, eu preciso solicitar para ficar um pouquinho na ressonância, que lá a anestésio passa a máscara laríngea nos pacientes que vêm fazer ressonância, que precisa de sedação e sai, sabe? Tipo criança, esse tipo de situação. Ou então desfibrilar. Eu preciso de acompanhar as paradas, conversar com a equipe médica para que eu possa aprender o manejo do desfibrilador também. Então a gente não tem ainda o APH, não tem ainda essa questão, mas a gente acaba tendo um pouquinho de cada lugar, sabe? Lógico que não é a mesma experiência de você ir para uma cena, de você saber manejar o paciente, colocar a prancha. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai pegando, sabe? Eu acho que até o Rômulo pode falar um pouquinho mais dessa parte do APH, de falar o quanto que uma boa enfermagem ali faz diferença no atendimento, né? Pô, você tá maluco, cara. Eu não sei se você sabe, né, Thiago? Eu adoro APH. Na época que eu fiz a residência, a gente tinha uma formação muito voltada para o APH, porque o coordenador da nossa residência era o Lucas Sertain, que é um cara monstro, um dos melhores emergencistas do país, dos melhores médicos de APH que a gente tem no país, com certeza. Então a gente tinha muito estágio de APH e desde então estou no APH. Já rodei com diversos enfermeiros. Quero trazer uma galera aí com quem eu já trabalhei no APH para conversar com a gente. E cara, é absurdo. Nas duas cenas.
primeiro é isso que você falou do nosso antigo CIV, né? Muitas vezes a gente vai dar apoio pro que era o CIV ali, então você chega na cena que já tinha um enfermeiro, cara, tá metade do mundo já andado ali, você precisa fazer pouca coisa, às vezes é mais suporte com medicação mesmo, porque a via aérea avançada já foi feito, o cara já está conduzindo ali a PCR em relação a ritmo chocável ou não, então o cara consegue fazer muita coisa, e mais do que isso, o médico está rodando com um bom enfermeiro, porque um bom enfermeiro ele faz diferença em qualquer lugar, mas no APH, que é um médico e um enfermeiro, meu amigo, um bom enfermeiro muda tudo, e eu acho que, assim, talvez algumas gerações para trás havia uma dificuldade da interação de médico com enfermeiro. Já ouvi muito pessoal falar disso, de médico que não escuta o enfermeiro, mas a nossa geração, eu percebo que a gente tem mudado um pouco isso. E, cara, quantas vezes o enfermeiro já me deu toque, às vezes na verdade não é nem questão de dar toque, é o cara que é meu colega de plantão. Eu não sou melhor que ele não é melhor que mim, nós somos uma equipe. Então eu discuto muito com o enfermeiro, existem algumas condutas que tem que tomar, que eu pergunto pro cara, eu falo, cara, vamos fazer isso aqui ou vamos fazer isso no hospital? O que você acha? Porque a responsabilidade... eu sou o médico da viatura. Sim, eu sou o médico da viatura, eu tenho que tomar algumas decisões, mas eu tô numa equipe, eu não vou fazer tudo sozinho, não depende só de mim. O cara tem outras visões, outras vivências, e quantas vezes o enfermeiro já me deu... A gente já discutiu ali, o enfermeiro me deu informações extremamente úteis, sabe? E a condução do caso com um bom enfermeiro é sensacional, que você não precisa ficar falando, sabe? Chegar na cena, fulano, pega o acesso, não deu certo aí, tenta o intraósseo. Cara, assim, cada um sabe o que vai fazer, o enfermeiro sabe que você está tendo dificuldade e já oferece, doutor, vi que a via aérea assim, quer o bujo aqui, pá, e já entrega, você fala, caralho, eu ia pegar o bujo, o cara já me deu na mão e tal. Então é sensacional rodar com um bom enfermeiro no APH. Eu Pode falar. Eu penso muito nisso que você falou, porque, tipo, eu vejo também muitos colegas, não só da área, sabe? Tipo assim, um médico prescreveu, acabou. Sabe? Tipo, e não é isso, não é pra isso que a gente tá aqui. Sabe? Eu também tenho uma graduação, eu também tenho uma residência. É lógico que eu não vou definir a conduta médica. Mas eu sou enfermeiro, eu também sou responsável pelo que o médico prescreve e o que eu resolvo fazer. Então, Exato. um exemplo, o médico prescreve alguma coisa que não tem nada a ver, e eu sei que tá errado. Uhum. Por mais que não seja eu que carimbei, a arma tá na minha mão. Quem vai decidir atirar sou eu ou não, sabe? E eu tenho que estudar pra isso, sabe? Senão eu não precisava nem fazer uma faculdade. Se fosse só pra tomar a conduta tipo, do que o médico prescreveu e só fazer, pra que eu fiquei 4 anos na faculdade de tempo integral? Pra que eu fiz 2 anos de residência, sabe? Com certeza. E realmente não é brigar ego, sabe? Tipo assim, não é tipo, não quero tomar suas condutas. Não é isso. Eu sei qual é o meu papel. Mas pra mim também é muito claro que meu papel é a partir daqui. E depende da gente conversar. Então você fala, você precisa de um acesso ao paciente agora. Tem que ser venoso. Mas assim, não tem. Sabe? Vamos discutir. Então vamos fazer um intraósseo? Mas eu preciso de X drogas, não vai rolar. Tá. O que a gente faz então? Sabe? E bater de frente pra conversar e discutir, porque a gente tá ali pra isso, sabe? É outro profissional também. Assim como um clínico discute com um cirurgião a respeito de uma conduta, o médico pode discutir com o enfermeiro a respeito de, tipo, como vamos manejar esse paciente e a trajetória dele, sabe? Porque a relação é igual, tipo, é outro profissional, com outra graduação, com outra especialização, que tá ali com você e também se responsabiliza, sabe? Lógico que são outras responsabilidades, mas também se responsabiliza. E isso que você falou é muito verdade, cara. Até dentro do próprio intra-hospitalar, isso acontece com frequência, cara. É comum ali eu prescrever alguma coisa, eu dou pra enfermagem, dali a pouco o cara vem, doutor, você realmente quer fazer isso? Você não acha tal coisa? Aí, às vezes, é algum ponto de vista, alguma coisa muito específica que eu quero fazer, e eu vejo muito médico ficar bravo com isso, né? Você como enfermeiro, com certeza já passou por isso, o médico ficar puto, o que o enfermeiro está discutindo. Isso não é meu ponto de vista, eu acho que se o enfermeiro me questiona, eu explico, e aí eu sempre explico, cara, não, realmente é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso, por isso, por isso, por isso, eu estou pensando em tal fisiopatologia, e existe evidência para eu tomar tal conduta. Pode fazer que eu me responsabilizo. Ou às vezes eu realmente comi bola. Às vezes eu não me atentei em alguma coisa e o enfermeiro, doutor, você realmente quer fazer isso? Pera, o que você está perguntando? Não, o paciente tem tal alteração aqui. Cara, desculpa, eu não tinha visto isso, então vamos tentar mudar
eu acho que essa conduta aqui eu poderia ajustar dessa forma. E aí é na mão da enfermagem que muitas vezes a gente consegue realmente refinar algumas condutas. E eu acho que essa troca é muito importante. Eu não sei como é que tem gente que consegue brigar com a enfermagem por conta disso. É uns negócios muito bobo. E eu acho que assim, no mundo ideal, tipo, no mundo ideal mesmo, que eu gostaria que algum dia a gente alcançasse no SUS também, é que todo paciente que chega numa sala vermelha, ele não seja, tipo, só avaliado pelo médico, o médico prescreve, entrega na mão do enfermeiro, o enfermeiro pede pro técnico fazer. Ele seja avaliado junto pelo médico e pelo enfermeiro, porque os dois estão ali dentro. Então, por mais que o médico vá prescrever as drogas, quem vai definir toda a trajetória depois é só o enfermeiro. Tipo, vai pra onde, o que ele vai fazer. E, tipo, pra que se tenha junto a visão linear do que está sendo tomado como conduta. Eu saiba o que você tá pensando. Pra não só, tipo, eu pensar, ele prescreveu isso porque eu acho que ele pensou nisso. Não. Eu tô ouvindo de você, a gente tá ouvindo junto, a gente tá vendo linearidade no assunto, sabe? Uhum. Porque, é melhor um central nele mesmo. Talvez eu consiga um periférico muito bom nele que seja suficiente. Sim. Sabe? Então, tipo, realmente é um AVC? Será que não é uma hipoglicemia que a gente pode só. Vamos ver, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Pra não ficar só na mão de um profissional e, tipo, também na questão de só da responsabilidade. Porque é uma responsabilidade compartilhada, sabe? E não é muito claro pra todo mundo isso. E quando se entende isso, fica muito mais fácil, sabe? Porque é aquilo que eu vou voltar a dizer, tipo, são dois profissionais, sabe? Que vão tomar conduta juntos, que vão tomar condutas diferentes, mas que vão fazer diferença, sabe? Um enfermeiro ruim ou um médico ruim com um enfermeiro muito bom muda tudo, sabe? E a gente tem que ir junto nesse caminho de entender. Esse paciente vai precisar de uma UTI, então já vamos adiantando isso. Mas será que realmente vai precisar? Será que depois a gente não consegue já estabilizar? E tendo essa conversa. Tipo, eu tenho aquele perfil do enfermeiro de 30, aquela enfermeira de 30 anos que trabalha no serviço, já conhece o paciente, e o médico que acabou de sair da residência. Tipo, sabe? Não tem questão, tipo, doutor, geralmente funciona assim. E ela vai dizer o fluxo do hospital, como também a questão do médico ser o PJ, ele não conhece o fluxo do hospital de todos que ele passa. Uhum. E ter essa troca já durante o atendimento, e não só depois que já prescreve, depois que já definiu. Pra que a gente vai conversando junto, sabe? Não, isso aí Eu realmente achei é bacana. legal trazer isso aí, até porque a gente tá fazendo uma série aqui no Café com Emergência, né, Romo, que a gente fala do trabalho em equipe e do quanto existe esses problemas de comunicação, não só entre a equipe médica, mas exatamente isso, entre a equipe multiprofissional. E do quanto isso acaba impactando o paciente, infelizmente, né, que acaba sofrendo muitas vezes com isso. A gente sabe que é muito comum de acontecer hoje em dia essa questão do médico só querer conversar entre si. É só médico conversar com o outro médico, com o outro colega e olha para os outros profissionais não estando no mesmo patamar, né? E isso acaba levando a um conflito ali extremamente desnecessário, né? Porque tá todo mundo jogando no mesmo time, né? Querendo fazer o bem pelo paciente. Eu queria entender de você, Thiago, você que passou lá no HU, na sua época de enfermagem, agora você entrou na residência multiprofissional, você tá ali numa sala de emergência que é uma sala única, né, lá no Santa Marcelina, que tem praticamente todas as especialidades. Você tem contato com várias especialidades médicas, você tem contato com residentes de medicina de emergência. O que você vê que é o diferencial de cada um? O que é o diferencial do médico emergencista no seu ponto de vista? O que você acha bacana dessa interação que a gente tem, que a gente, né, sempre traz a evidência para o trabalho em equipe? O que você pode falar um pouquinho disso? Eu acho que assim, a equipe que eu prefiro trabalhar na sala de emergência é o emergencista. Porque não sei se por ser uma profissão mais nova, uma especialidade mais nova, considerando as outras que a gente tem disponível, a clínica e a cirurgia, a medicina de emergência é mais nova, certo? Geralmente a visão é essa que você acabou de falar, tipo, realmente o emergencista ele é mais aberto. Então, na minha experiência quanto residente lá na Sala Vermelha do Santa, eu não tive R2, que o meu programa ficou 1 ano sem abrir. Então, tipo, eu não tinha essa pessoa para buscar e tirar dúvidas a respeito de questões mais clínicas mesmo. Então, meus R2 eram os médicos emergencistas da medicina de emergência. Mas se não fosse oficialmente, eram eles que eu buscava e sempre estavam disponíveis para me responder. E é diferente, sabe? Tipo, é muito mais resolutivo falar com um médico emergencista do que falar com os outros profissionais. E eu não sei se é por questão da especialidade ou por questão de pessoa, mas eu via, tipo, pela especialidade, sabe? Tipo, geralmente, se eu buscasse um emergencista falar sobre X paciente da sala vermelha, eu nunca ouvi um emergencista falar, não, esse paciente não é meu. E eu já ouvi isso muito de clínico e de cirurgião. Então, assim, eu preciso de uma conduta, às vezes, mesmo que simples, sabe? Então, tipo assim, olha,
Eu tô com 2 pacientes, eu tô com um monitor, qual dos dois eu posso monitorizar, qual você acha que tá pior pra gente discutir junto? Às vezes, o clínico só quer saber do paciente dele. O cirurgião só quer saber do paciente dele. E eu via que o médico emergencista, ele conhecia a sala toda. E aí, tudo que eu precisava, eu conseguia resolver com ele de forma mais simples. Então, tipo, era muito mais resolutivo. Eu não precisava de ficar correndo, mas esse não tá comigo. Mas esse não tá comigo. Mas esse eu não posso fazer. Ele resolvia, sabe? Então, a minha relação com o médico emergencista era mais resolutiva. Acho que a palavra perfeita é resolutiva. E como ele faz tudo. Então, tipo, tanto que eu já até perguntei para um emergencista, você é cirurgião ou você é clínico, sabe? Se você fosse considerar, tipo, qual lado você tá. E porque você precisa de um central, precisa de um treino, quem vai fazer, tipo, o emergencista ele faz tudo, sabe? Não é tipo, não, vou ter que pedir uma interconsulta da clínica. E isso ajudava muito a seguir o fluxo, sabe? Não ficar retendo um paciente, ficar esperando um exame. A gente conseguia resolver para o paciente sair logo, para o paciente conseguir tomar uma alta logo, conseguir ir para UTI logo. E era essa a minha relação. E é muito dificultoso quando o paciente não é, tipo, que nem um paciente que precisa da vascular. Porque a vascular não tá na sala de emergência. Então tem que ficar atrás da vascular no hospital. E às vezes eles estão em centro cirúrgico. É da neurocirurgia. Tem que ficar atrás da neurocirurgia. É da neurologia. E o médico emergencista, ele meio que define tudo ali, sabe? Por mais que ele não vá fazer uma neurocirurgia na sala de emergência, ele consegue segurar o paciente até que a neurocirurgia chegue. Então era muito mais fácil minha relação com eles. Então se eu fosse trabalhar hoje numa sala de emergência, eu preferia trabalhar com um médico emergencista. E com um clínico, talvez, também, que tá ali mais perto, sabe? Cara, eu acho que isso é uma coisa que é um pouco do nosso mindset, né, Fernando? Eu estou coordenando um serviço junto com um colega emergencista da Paulista, o Felipe, e a gente está tentando levar uma mudança para o serviço, que era um serviço fragmentado, em que a emergência tinha suas diversas especialidades que desciam para atuar, e o hospital fez uma proposta de unificar tudo no departamento de emergência, né? E cara, é muito difícil você tentar mudar a cabeça das pessoas em relação à resolutividade, porque a gente conseguiu implementar que quem está lá na emergência que vai atender tudo que chega, né? Mas a minha equipe ainda não é de emergencistas de formação e a galera está se empenhando, mas existe uma dificuldade de buscar a resolutividade, que é isso que a gente aprende na residência. Cara, não interessa do porquê que esse paciente colocou o pé dentro da minha sala, mas se esse paciente está dentro da minha sala, eu vou fazer o que eu posso para resolver a vida dele. Vai chegar num momento que não cabe em mim a conduta, que ultrapassa o meu conhecimento de emergencista. Então, é um paciente da neurocirurgia e tem algo muito específico. Cara, eu vou avaliar e eu vou falar, beleza, esse paciente aqui eu não consigo resolver, vamos chamar a neurocirurgia. Mas se é algo que eu tenho segurança em dizer isso eu resolvo, eu vou resolver. Porque tá dentro da sala de emergência, é do emergencista. Então acho que muda muito esse mindset de resolutividade, trabalhar para resolver, para rodar o serviço, entender que não é especialidade X ou Y, é um paciente e é um serviço. São duas coisas. Eu preciso resolver a vida do paciente, então o paciente é meu foco, e uma vez que eu tenho foco no paciente, eu também trago resolutividade para o serviço. Então, se eu ficar amarrando, esperar pingar esse paciente por trocentos lugares, o serviço se prejudica. E nisso, na residência de emergência, a gente tem um pouco de visão disso, que é a parte de gestão, que eu acho que vocês da enfermagem pode não ter um estágio sobre isso, mas a gestão faz muito parte da vida do enfermeiro. Eu acho que muito mais da parte o enfermeiro entende mais de gestão do que o médico, na maior parte das vezes. E eu vejo que a gente acaba fragmentando demais como médico e trava o serviço, sabe? A gestão trava muito por conta de falta de resolutividade médica. E outra coisa, eu acho essa relação com o enfermeiro, eu posso estar errado, porque eu não conheço tanto a vida das outras especialidades, mas eu acho que o médico emergencista é uma das especialidades médicas que mais depende da enfermagem. São 3 anos de emergência, 3 anos rodando em sala vermelha, 3 anos do lado de vocês, dependendo plenamente de vocês. Enquanto eu vejo outras especialidades, que o trabalho ele é muito separado. Então você pega o clínico, cara, o clínico ele está na clínica dele, não tem contato nenhum com a enfermagem. O clínico está na enfermaria, que é rotina da clínica médica. Ele depende do enfermeiro? Depende. Mas são coisas separadas. O clínico está lá na salinha de prescrição, o enfermeiro está lá do outro lado, o cara só te larga um papel ali e beleza. Vocês não estão trabalhando junto, entendeu?
Agora, o emergencista, e eu acho que o outro cara que tem uma visão talvez parecida com a nossa, a formação é muito semelhante, a gente só trabalha em momentos diferentes, é o intensivista. Cara, é full um do lado do outro. Eu tô trabalhando aqui, o enfermeiro tá do meu lado e eu dependo um do outro, cara. Então acho que isso leva a gente a ser um pouco mais aberto com a enfermagem, entender um pouco, ouvir, explicar. E com vários enfermeiros que eu já conversei, os caras passam realmente esse feedback que a gente talvez tenha uma relação um pouco melhor. Eu acho que fruto de ser obrigado a conviver com vocês, gostando ou não, cara, a gente vai estar trabalhando um do lado do outro e a gente pega muito no pé dos residentes em relação a isso. Então, cara, residente que não sabe conversar com a enfermagem, a gente dá uma cobrada porque, cara, um depende do outro. Trabalho em equipe é tudo na medicina de emergência, né? E é que eu falei, tipo, pra enfermagem também, todos os pacientes na sala são deles. A gente não tem essa questão, só tô com os pacientes clínicos, só tô com os pacientes da cirurgia. Todos são nossos. E como a medicina de emergência também, todos são de vocês também, acaba criando esse vínculo também, acaba criando esse link. E é aquilo que você falou da questão de resolutividade, já que unificou. O profissional que vai enxergar a trajetória de todos vai ser o enfermeiro na sala. Então ele sabe quais estão precisando de tomografia. O clínico só sabe quais dele estão precisando de tomografia. Ele sabe quais estão precisando de monitor. Ele sabe quais estão precisando de transferência. Ele sabe quais precisam que a nutrição ajuste alguma coisa. Ele sabe. Ele é meio que, como eu falei do começo, é o maestro, sabe? Ele é o ponto central de tudo. E se o ponto central não está interessado em ser o ponto central, acaba também justificando tudo. Eu posso ter o melhor médico do mundo. Se o enfermeiro está no setor, ele não está afim, ele não tem a destreza de enxergar essa visão, esse macro, eu travo tudo do mesmo jeito, sabe? Então, tipo, eu posso ter o melhor médico do mundo na sala de emergência. Se não tiver um enfermeiro bom, um técnico de enfermagem bom, não, eu paro no papel. Você prescreveu fez a melhor pressão do mundo, mas parou ali, sabe? Você tomou a melhor conduta do mundo, parou ali. Você tá muito cansado, você tá sobrecarregado, acaba comendo uma bola. Não vai parar ali, sabe? Vai continuar. Então é muito bom que a gente também tenha um profissional bom da enfermagem por conta disso, sabe? Ele é meio que a barreira e a continuidade, a ponte também. Sim, concordo. Eu desde cedo eu aprendi uma coisa assim que é, cara, quando um enfermeiro fala alguma coisa pra você sobre um paciente que tá estranho, alguma coisa assim, sempre escuta, porque a enfermagem, de um modo geral, tá muito mais tempo perto do paciente do que a equipe médica, né, de um modo geral. Então, tá lá, vai lá reavaliar seriadamente, não que o médico não faça isso, mas o enfermeiro está muito mais em contato, né? E muitas vezes tem pessoas que, não, mas tá me enchendo o saco, falando coisa aí que eu já falei, cara, quando a enfermagem fala alguma coisa para você que tá estranha, que tá diferente, ou que talvez seja melhor seguir por esse ou aquele caminho, escuta, porque os caras sabem muito desse cuidado da longitudinal do paciente. Tipo, quem percebe que o paciente virou do Glasgow 15 pro 14 primeiro, vai ser o enfermeiro que tá ali do lado, sabe? E aí esse 14 já virou 13, e nesse meio tempo talvez você não esteja vendo, porque você tá vendo o outro, que já tá com o Glasgow 10. Exato. E aí você percebeu o mais precoce possível faz toda a diferença, sabe? E é isso que o enfermeiro faz, pra isso que ele tá ali, sabe? Então, tem que se ouvir mesmo. Intercorrência é sempre com enfermagem, né, cara? É incrível, esses dias eu tava parando pra pensar que sempre que eu vou escrever uma intercorrência no prontuário, dificilmente eu escrevo lá, estava em sala e notei que o paciente não sei o que. É sempre, sou chamado pela enfermagem porque não sei o que, não sei o que. É incrível, cara, é sempre sou chamado, eu nunca vejo nada, cara. É sempre vocês que realmente percebem as coisas primeiro ali do paciente que tá na sala, cara. Isso é sabe, e a gente tá lá pra isso, sabe? E tá tudo bem porque a gente tá lá pra isso, é nosso trabalho. Tipo, é isso que eu falo, tipo, onde começa o nosso e onde acaba de vocês. Tipo, não é que você tá falhando por não estar ali. É porque eu tô lá pra isso, sabe? Você não tem que estar 24 horas do paciente porque eu estou lá pra isso. Eu estudei pra estar lá pra isso. Meu trabalho é esse, sabe? E é importante, cara, porque a gente também fica de olho, com certeza, mas eu acho que são visões um pouco diferentes. E, cara, tá numa sala que você confia na enfermagem é outra coisa, né, Fernando? Cara, você sabe que assim, você roda leve, sabe? Você sabe que os caras estão de olho também. Eu acho que a enfermagem conseguir confiar na gente também é muito mais fácil, conseguir confiar na conduta. Um médico que tem propriedade no que fala, que não fica fazendo coisa aleatória, né?
Mas eu gosto muito de trabalhar quando eu tô confiando na enfermagem, cara. Eu sei que o que eu peço entra, isso é um negócio importantíssimo. Cara, às vezes você pede um negócio e a enfermagem não faz, a enfermagem não sabe priorizar, cara. Eu fico maluco, assim. Você entrega duas coisas e você tem que, sabe, você não precisar falar, olha, essa é primeiro, isso você vai fazer antes de tudo. Tem enfermeiro que você entrega um catatal ali, o cara pega e ele sabe o que ele vai fazer. E, cara, é muito bom você poder confiar que a enfermagem vai conseguir dar continuidade naquela linha de raciocínio que a gente está tendo, né? Às vezes é coisa E básica, assim, hoje, vai fazer uma sequência rápida de intubação. O que que passa primeiro? O sedativo ou o Exato. bloqueador? Sabe? É coisa básica. E às É, vezes não tem mesmo. e hoje em dia, até com esse tanto de gente formando, sem ter atividade prática, tem um internato forte assim para aprender as coisas mesmo. Tem muito médico que se forma que eu confio mais no enfermeiro fazendo as coisas do que no médico recém-formado. Mas assim, exato. sem sombra de dúvida. Cara, com certeza. Um bom enfermeiro salva um paciente de um médico ruim, cara. E como salva? É Salva a demais. barreira, sabe? É, salva muito. E assim como o contrário também, sabe? Um bom médico e um enfermeiro que não teve a prática, tá no primeiro emprego, tipo, e tá tudo bem, ninguém, sabe, não tem a especialização, não entende nada de emergência, tá ali na emergência, não adianta nada ter o melhor médico do mundo, sabe? Né? É, não, isso é verdade. Para na Isso é verdade. prescrição. Para mesmo. O médico pode fazer todo o raciocínio. Se o enfermeiro não. Cara, não rola. Não rola, assim. É, um médico ruim com um enfermeiro bom, o paciente ainda sai do outro lado. Agora, se tiver um médico bom com um enfermeiro ruim, putz, o negócio não rola. Não vai. E, Thiago, desses estágios que você passou aí da residência, o que, que você mais curtiu, assim? O que, que mais, cara, brilhou seu olho, assim? O que, que você gostou muito? Nossa, eu gostei, assim, o que eu gosto muito é o paciente grave. Então, tipo assim, eu sei que é errado pensar assim, mas eu gosto de paciente com dispositivo porque eu gosto de mexer em dispositivo. Então, eu amo ver um paciente, não amo ver, tipo, nesse sentido, mas, tipo, eu amo Uhum. manejar. Eu amo manejar um paciente com PAI, um paciente que tá com central, tá com droga, com aquela torre de bomba, sabe? E saber ir ajustando. Tipo, eu amo mexer nisso. Então, tipo, a PAI parou de funcionar. Vou lá e arrumo. O paciente tá com diálise contínua. Eu acho que a diálise contínua é a coisa mais linda do mundo. Você vê o paciente revivendo e você vai alterando cálcio, alterando solução, alterando fluxo. Coisa incrível, assim. Então, tipo, eu gosto de mexer com o dispositivo. Então, eu gosto realmente do paciente grave. Eu gosto do paciente que eu toco e eu vejo que fez diferença que eu toquei nele. Não só, tipo assim, daqui 2, 3 dias vai ter repercussão. Então eu me apaixonei por isso, sabe? Esse é o tipo de paciente que eu gosto enquanto enfermeiro, sabe? Lógico que eu gosto de paciente saudável. Eu não tô falando, tipo, da questão do paciente estar ruim. Mas enquanto enfermeiro, eu gosto de mexer nisso e ver esse tipo de complexidade, sabe? O Uhum. paciente crítico, né? O paciente E, crítico. É, eu sempre. Tem muita gente que me pergunta por que eu escolhi medicina de emergência, né? Meio maluco ter escolhido isso no começo. E eu sempre falo que a medicina de emergência, dentre todas as especialidades médicas, eu acho que é uma das especialidades que a gente consegue trazer mais rápido a resposta para o paciente e mudar a vida de alguém. Acho que toda especialidade médica salva vidas e se não salva, melhora. Mesmo aquelas que não salvam vidas. Cara, o do dermato, tem dermato que salva vidas lá, trabalhando com dermatologia clínica e Não é tal, só tão direto, beleza. né? Mas você pega lá o dermato que, cara, cuida de estética, ele salva a vida? Não, mas ele melhora a vida. O cirurgião trabalhando na emergência salva vidas, mas aquele cirurgião que está lá fazendo um ambulatório de cirurgias, tal, ele salva vidas, mas é um negócio um pouco mais lento. Agora, dentro da emergência, é aquele cara que se você não tivesse lá, ele morreria dentro de 5 minutos. E é em 5 minutos que você vê o cara sair da morte e conseguir devolver a vida para esse cara. Então é muito louco isso. Assim, cara, momentos únicos, né? e indo para os finalmente aí, mas eu queria fazer uma outra pergunta para você, Thiago, que é o que que você aí já está terminando sua residência, o que que você vislumbra para o futuro aí? O que que você está de expectativa? Qual que é o seu planejamento assim como carreira? O que que você se vê daqui a 10, 15, 20, 30 anos fazendo? Então, eu gostei muito da assistência, tipo, na residência, acho que foi o lugar que eu conheci, sabe? Mas eu acho que pro futuro eu vou pra área acadêmica, porque eu acabei também me frustrando um pouco com a assistência, por questão de recurso. Então, tipo, questão tipo, de dimensionamento, de equipe pra fazer X, Y, Z atitude, sabe? Que nem, tipo, muita coisa que a enfermagem acaba fazendo que não era pra enfermagem fazer. Isso acabou me frustrando. Então, tipo, exemplo, preciso levar esse exame agora pro laboratório.
no mundo ideal, não é o técnico que está com 5 pacientes na sala vermelha cuidando deles, sair da sala vermelha, levar um exemplo pro laboratório e voltar. Mas, infelizmente, esse é o mundo real, sabe? No mundo ideal, a gente tem maqueiro para que o paciente vá o mais rápido possível para fazer um exame que vai mudar a conduta. Primeiro só acompanha. Mas, infelizmente, no mundo real, eu vou ter que tirar 2 técnicos, ou eu sair da sala de emergência, enquanto pode chegar qualquer emergência também ali e levar o paciente, sabe? Então, por conta disso, tipo, eu gostei muito da assistência, mas eu acho que daqui uns 10, 15 anos eu quero estar na academia, sabe? Fazendo ou um doutorado ou um mestrado e, tipo, ministrando aulas e desenvolvendo a ciência nessa área. Então, tipo, por mais que eu não esteja mais direto na assistência, eu quero desenvolver a ciência nessa área. Eu quero continuar estudando essa área. Então, tipo, qual o melhor protocolo? Qual a melhor conduta? Qual o melhor caminho? Qual o melhor indicador a respeito? Qual a melhor forma de conduzir? Então, eu preferi agora para esse lado, sabe? Então, Thiago, você falou um pouco dessa parte acadêmica, de estudo, e eu até vi que na hora que eu te apresentei dessa parte forense, assim, explica um pouquinho o que que é que você desenvolvia dessa parte e o que que tem de campo de estudo, assim, para o enfermeiro fazer. Então, a enfermagem forense também é nova no Brasil, ela é uma especialidade assim, recentemente reconhecida, a gente não tem da residência nela, a gente só tem pós. E o enfermeiro forense é o profissional que atua no cuidado a vítimas de violência, declaradas, não declaradas, e também a pessoa que comete a violência. Então, exemplo, no sistema carcerário, um profissional que sabe lidar melhor com esse tipo de público, sabe? E com os tipos de incidências de saúde que tem nesse ambiente. E também é o enfermeiro que trabalha na Polícia Civil como perito criminal. Que a gente também tem esse caminho para a enfermagem seguir, que ninguém fala sobre, mas também existe. A gente pode prestar concurso para ser perito criminal. E aí a pesquisa que eu desenvolvi durante a graduação foi como é que os enfermeiros que não são enfermeiros forenses e que não aprendem enfermagem forense na faculdade reconhecem aquele paciente que chega com o olho roxo, falando que bateu a cara na porta ou que caiu da escada, e percebe que é uma vítima de violência não declarada, sabe? Aquela mulher que chega e fala que caiu da escada. Ou aquela criança que chega com um comportamento diferente, como é que eles reconhecem? Porque, tipo, eu sei que o enfermeiro ele tem uma pulga atrás da orelha. Mas como é que ele toma a conduta para não acabar criando um grande caminho, um grande problema, que também pode vir a ser um grande problema, caso ele considere que foi uma vítima de violência e não era. E como é que eles faziam isso no pronto-socorro? Então, minha pesquisa foi basicamente isso, entender como é que isso era feito. E não tinha muita pesquisa a Legal. respeito disso. E aí eu percebi que os enfermeiros eles têm esse pé atrás da orelha, mas eles realmente não aprendem sobre. Então é muito baseado no empirismo, infelizmente. E a ideia é que se aumente a enfermagem forense para que a gente comece a entender mais disso. Como é que eu cuido de uma vítima de violência sexual? Como é que eu cuido de uma vítima que tentou fazer um autoextermínio? Ou uma mulher que está acompanhada da pessoa que causa violência nela, sabe? E esse é o enfermeiro forense. E ele atua em pronto-socorros, ele atua no sistema carcerário ou atua na polícia já com a pessoa pós-vida, né, pós-morte. Então, fui para emergência, não fui para enfermagem forense depois da graduação, mas é uma área que eu tenho muito, muito, muito amor e que eu pretendo tentar desenvolver também na pesquisa, sabe, quando eu estiver na academia. Porque acho que faz toda a diferença e a gente não fala o suficiente sobre isso. Legal, legal. E é uma área que casa muito com a emergência mesmo, né? Que você falou, a gente Uhum, vai receber muitos pacientes que são vítimas de violência e múltiplas vítimas, né? uhum. Show de bola. Já O... estamos mais Show. de 1 hora Deu aí. 1h08 Você quer já, né? perguntar alguma coisa? Cara, eu quero. Eu acho que pra finalizar aí, é, como é que eu ponho essa pergunta, cara? Tô gaguejando aqui. O... Aí, Thiago, uma coisa que chama atenção, né, cara, é que a especialização, a residência, né, ela tem nome diferente entre a medicina e a enfermagem, né? Uhum. Porque, inclusive, é muito comum o pessoal confundir. Quem não conhece a nossa especialidade médica, os caras falam, fulano fez residência em urgência e emergência. E na medicina não é isso, né? A gente é medicina de emergência. E dá uma machucadinha, né, Fernando? Quando o cara fala que você fez Nossa, urgência e emergência. Pô, fiz medicina de emergência. Não existe sangra o ouvido urgência um e pouquinho, emergência. né? Sangra, né, cara? E quando vem nos concursos lá, ter residência em urgência e emergência, cara, não, Putz. não tem como ter essa residência. Mas na enfermagem é residência multiprofissional em urgência e emergência? Como é que é o nome? É esse mesmo nome, tipo, é exatamente esse o nome. Tanto que, assim, a grande área que o Ministério da Saúde considera é urgência e trauma o nome. E aí, dentro da grande área de urgência e trauma, eu faço residência de urgência e emergência. E aí, quando eu chego no lugar, eu falo assim, eu sou enfermeiro residente de emergência.
Ou se eu não falo que sou enfermeiro, vão entender que eu sou médico emergencista. Então eu falo assim, eu sou residente de emergência. Chegar na farmácia e falar, sou residente de emergência. Vão achar que eu sou médico. Se eu falo que eu sou enfermeiro, que eu sou residente de urgência e emergência, talvez já entendam. Não sempre, mas talvez já entendam que eu sou enfermeiro. E acho que a gente atua mais também na urgência, sabe? Que nem, eu não sei se o emergência... Realmente é uma dúvida também que eu tenho. O médico emergencista também, ele fica na porta, ele também fica na observação, ou ele fica só na sala vermelha? Porque o enfermeiro Cara, de urgência e emergência, ele fica nesses dois lados, sabe? Ele fica na triagem, ele fica na observação. Então ele também cuida das urgências, que são aqueles pacientes que podem aguardar, e não só os pacientes que é atendimento imediato. Ele também fica no CIV, ele também fica no SBV. Então eu acho que a nomenclatura é pensando nisso, sabe? Eu não sei se é real isso. Eu nunca parei pra pensar tanto a respeito. E eu acho que não, eu acho que é legal também pra diferenciar, sabe? Tanto que no nosso aquele grupo que tem, né, da residência médica com a UE, fica ME e UE. E aí diferencia, sabe? E eu acho que tá tudo bem. Realmente, assim, é comum, é meio que chama-se assim também após de enfermagem e emergência, urgência e emergência. E eu acho que é pensando nisso, tipo, o enfermeiro de urgência e emergência, ele vai estar só na sala vermelha. Ele também tá no SBV, também tá no CIV, também tá na observação, também tá em outros locais. Eu acho que é pensando nisso que eles devem ser nomenclatura. Mas, infelizmente, eu realmente não tenho como te dizer com certeza. legal. A atuação do médico emergencista é um negócio que tem sido muito discutido, assim. É uma especialidade muito nova. Nós temos pouquíssimos especialistas no país. Então, hoje, a grande maioria do pessoal que se forma ainda está atuando realmente no contexto de emergência, no paciente da sala vermelha, no paciente crítico, né? Mas ela é uma especialidade que ela é para ser o departamento de emergência como um todo. Então é para eu ir atender a ficha verde na porta, é para eu atender o paciente com o olho vermelho, com o corpo estranho no ouvido, para eu atender o paciente com cefaleia. Mas eu acho que ainda falta uma mudança na formação profissional do médico emergencista. A gente tem uma residência ainda muito voltada para o paciente crítico e pouco para o paciente de porta. Deveria ter mais isso. Isso acaba afetando a nossa mentalidade depois que a gente se forma. Você vê que o cara que se forma em emergência, ele não quer ir trabalhar na porta, ele se sente desconfortável e realmente é um pouco desconfortável. Hoje eu me sinto muito mais Eu seguro imagino. de pegar um Eu cara imagino. grave morrendo na minha mão do que tocar uma porta. Eu imagino. Alguns serviços têm mudado isso, então o Einstein, por exemplo, o Einstein tem um corpo de emergencista bastante grande. E os emergencistas no Einstein, a gente já tem emergencista atuando na sala de emergência, mas a gente tem muito emergencista atuando na porta. O Sírio recentemente começou a contratar emergencista, a gente tem uma equipe de emergencista no Sírio, inclusive tem emergencista do Santa lá no Sírio, né? A Bruna Caldas acho que está lá ainda. E no Sírio o emergencista tá na porta, eles entram pela porta, eu acho que em algum momento a gente vai progredir para a sala de emergência. Mas eu acho que tem que ter essa mudança e existe uma galera dentro da medicina de emergência ali, do time ficha verde, né? A galera que defende que a gente deveria ser melhor nisso. Eu realmente acho que deveria, mas está faltando maturidade na formação. A gente precisa ainda amadurecer isso. E na população como um gente todo também, né? não tem que ser só especialista em reconhecer o que é importante fazer para o paciente dentro da sala de emergência, mas saber atender um paciente que está na porta com uma cefaleia com sinais de alarme, que é o cara que você não vai mandar para casa, que você precisa fazer uma tomografia no cara, ou o cara que está com uma lombalgia, mas é uma lombalgia que está estranha, que tem alguma coisa, que tem algum critério ali para você pedir um exame complementar. Então eu acho que isso é fundamental, porque se a gente pensa em melhorar todo o pronto-socorro, a gente sabe que a gente não tem que melhorar só a sala vermelha, a gente tem que melhorar tudo. Então isso é desde o APH, isso é desde a ficha verde, da ficha azul, do fast track, de todas essas questões. Então eu sou completamente a favor. Eu acho que é talvez uma coisa que é meio deficitária hoje na maioria dos programas de emergência, que a gente é muito mais ensinado a lidar com o paciente grave, e o que é baixo risco a gente tem pouco contato, né? Que aí acaba gerando até um pouco de insegurança na hora de fazer esses atendimentos. Agora, eu já tive contato com alguns gestores emergencistas que coordenaram serviços que colocou emergencista na porta.
Cara, com a grande maioria dos emergencistas, se você falar, os caras se sentem desconfortáveis em estar na porta, em tocar uma ficha verde, uma ficha amarela, tira a gente da zona de conforto, vamos dizer assim, porque a gente está menos acostumado com aquilo, mas com os gestores que eu já conversei, os caras falam que o resultado de ter um emergencista na porta é bastante interessante, assim. Diminui custo, diminui pedido de exame, aumenta a resolutividade, porque entra naquilo que a gente falou lá atrás, da resolutividade. Quando eu estou na porta, eu não quero saber, eu não quero investigar o doente, ou... Não, eu quero resolver o problema. Cara, tu veio aqui por quê? É isso? Você não vai morrer disso hoje, isso não é grave, tá aqui o que vai aliviar os seus sintomas e ambulatório, entendeu? Ou eu olho pro cara e falo, opa, esse aqui é problema, pula pra dentro que esse cara não vai poder receber alta. Então a gente tem muito essa visão de definir o que o paciente precisa e não necessariamente resolver a vida dele dentro de uma porta de pronto-socorro, que aumenta custo, porque eu vou pedir um montão de exame para investigar, Não vai te falar nada. Exato, eu vou aumentar o tempo de passagem desse cara ali dentro, porque eu vou pedir exame, eu vou reavaliar, eu vou pedir umas medicações esquisitas. Não, identificar, cara, tu tem risco, você precisa ficar internado, ou você tem alguma coisa que precisa do acompanhamento do especialista via ambulatorial, ou você tem uma afecção aguda que eu vou resolver com sintomático, com algum tratamento específico, mas dá para você tratar em casa. A gente tem um pouco dessa visão, mas falta tempo durante a formação para a gente ter mais segurança nesse contato com o doente. Vamos para as perguntas finais aí, Rômulo? Quer começar? Vamos começar pelas mais curtas, deixar o caso por último. Então, Thiago, a gente tá fazendo essa dinâmica aí de perguntar algumas coisas para os nossos convidados, né? Então você é o primeiro convidado, a gente vai começar com você. O Fernando já fez isso comigo, me pegou de surpresa no primeiro episódio. Mas, cara, a primeira pergunta aí o que você julga, qual habilidade você julga essencial para um enfermeiro de urgência e emergência? Eu acho que é ser resolutivo. Mas que a gente já tenha falado sobre isso, é ser resolutivo. O enfermeiro de emergência ele tem que ser resolutivo. Ele não tem que ficar caçando rodeios, arborizando, ele tem que ser resolutivo. O paciente precisa de X, vou dar X. Como eu vou chegar de X a X? Só tem que chegar de X a X. Então, é resolutividade. A principal habilidade do enfermeiro emergencista, ele tem que ser resolutivo, conseguir resolver os problemas dele e ter essa visão do hospital, a visão do paciente, a visão do protocolo, a visão de como funciona para que chegue no resultado. E é isso que ele tem que ter, enxergar o ponto inicial e o final. Legal. Cara, uma música que você recomenda? Uma música que eu gosto muito, muito mesmo, não é minha música favorita do mundo, mas acho que encaixa muito, que eu ouço muito nela durante, não com fone, mas na cabeça quando eu tô tendo uma emergência e tudo mais. Eu acho que Bon Jovi, o Living on a Prayer dele, assim, é muito boa, assim, por contexto de emergência, Sala Vermelha, pra mim, tem esse, sabe, tem esse som. Sala Vermelha tem som de Bon Jovi, Living on a Prayer, e é isso. Boa. Vai, Fer, lança uma aí. E, por último, a pergunta pra gente fechar o nosso episódio seria um caso que te marcou, que você lembre que você atuou e a sua intervenção mudou o desfecho do paciente. Olha, assim, pensando assim, no susto, assim, eu vejo muito. É que assim, quando a gente pensa no caso que deu ruim, a gente pensa, nossa, eu podia ter feito tal coisa. Quando o caso deu bom, a gente não para pra pensar que a gente poderia ter intervido, sabe? Mas eu penso em uma, assim, primeiro, na Sala Vermelha, quando eu tava no estágio de Sala Vermelha, tinha um paciente da URO, ele estava em franca hematúria, assim, franca mesmo, sangue, a urina vermelha, e aí fizeram exame de sangue, por algum motivo pediram troponina dele, e a troponina veio alterada. E aí me chegou na minha mão uma prescrição de AS e clopidogrel em dose de paciente infartado. E eu peguei aquilo na mão, e enquanto eu estava vermelha, barulheira pra lá, barulheira pra cá, eu simplesmente ia pegar e ia dar na mão do técnico. Mas eu falei, pera, calma. Calma lá, eu vou dar AS e clopidogrel nesse paciente que já tá descorado e em hematúria franca, porque a troponina veio alterada, sabe? Tipo, será que tá tudo bem isso? E a URO não tava disponível pra mim, ela só deixou a prescrição e foi embora. Aí eu peguei aquela pessoa na mão e falei, tá, calma, tem uma coisa de errado. E aí eu fui e busquei o chefe da medicina de emergência e falei, olha, doutor
não vou usar o nome dele, mas tipo, tá tudo bem a gente fazer isso daqui? Aí ele olhou pra mim e falou, quem te entregou isso? Eu falei, ah. Aí ele falou, e aí ele agradeceu pela questão da gente de eu ter observado e cancelou. Perguntou por que foi feita aquela troponina. Aí ele explicou o que era oca, noca, tinoca, explicou todo esse caminho. Falou, não vai fazer. E a gente não fez o AES clopidogrel. E eu acho que eu atuei como uma barreira pra esse paciente. Eu realmente não sei se o AES clopidogrel teria mudado muita coisa. É que ele realmente já tava sangrando, né? Mas eu acho, tipo, houve outras situações parecidas, sabe? De que cria-se o alerta porque eu parei pra ler. E não só porque eu peguei o papel e entreguei. Cara, intervenção potencialmente salvadora de vida, hein? Cara, interessante, né? São coisas que a gente não se liga quando tá rolando na prática, né? E aí, demonstração da importância mesmo do enfermeiro que entende o que tá fazendo e não só cumpridor de De tarefas, né? prescrição ali. Tarefeiro, né? Só tem as Exato, cara. tasks, vai preenchendo as tasks ali É. e resolveu o seu enfermeiro tarefeiro, top 10, vai embora. Cara, eu já tive contato com alguns enfermeiros que entendiam muito da parte médica. O enfermeiro entendia da parte médica. O cara entende fisiopatologia. Eu aprendi muito com o enfermeiro e é sensacional, cara. Tem uns aí, inclusive dentro do Santa ali, tem uns que eu levo pro coração, que me ensinaram muita coisa e os caras já impediram muita coisa errada de acontecer. É isso, pessoal. Pô, Thiago, muito obrigado, cara. O Eu papo que foi agradeço, muito obrigado. sensacional. A gente gostou muito de ter você aqui como nosso primeiro convidado, de ter esse bate-papo. E pode ter certeza que a gente vai te chamar umas novas oportunidades para a gente discutir mais aspectos aí relacionados à enfermagem. Mas por Fechou. hoje, muito obrigado. Eu acho que era É isso, isso, né? estarei disponível. Foi uma honra imensa. Muito obrigado mesmo. É isso. E, cara, quem da equipe multi tiver ouvindo a gente aí, tiver interesse de indicar alguém, debater algum assunto aí, manda aí nos comentários, manda pra gente no Instagram lá, que a ideia é abrir isso aqui pra todo mundo que tá dentro da emergência. Não é o nome do projeto não é Café com Medicina de Emergência, é Café com Emergência. Então é pra Perfeito. enfermagem, é pra físio, é pra fono, é pra todo mundo que tá ali dentro e que faz essa orquestra que você falou funcionar. Eu achei muito engraçado você falar de orquestra, cara, porque eu não sei quem foi. Eu acho que foi Maria Camila, que me deu uma aula uma vez, logo no começo da minha residência, falando que o emergencista ele era um maestro de uma orquestra. Que quando você olha de fora, a emergência ela parece uma grande bagunça, mas lá Uhum. dentro é um Tá organizado. sintonismo. Exato, e você acha que tá todo mundo correndo para lá e para cá sem saber o que está acontecendo, mas ali dentro cada um sabe a sua tarefa e tudo está acontecendo de forma organizada para quem sabe o que rola, né? Muito engraçado você trazer exatamente essa mesma metáfora aí. Eu queria falar só para quem não está seguindo a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, seguir, começa a seguir a gente. Lá no Instagram a gente está postando uns cortes, a gente posta os cafezinhos de lei sempre. E estamos fazendo também uma série sobre trabalho em equipe que está bem bacana. Então, para todo mundo aí, não só da parte médica, mas multiprofissional, escutar essa série sobre trabalho em equipe vai complementar até isso aqui que a gente falou hoje. Mas então, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, gente. Um Até mais. abraço. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu!